Hoje vamos falar sobre um componente fundamental das redes de computadores, os servidores de impressão. Esses dispositivos são essenciais para facilitar a comunicação e o compartilhamento de recursos, tanto em ambientes corporativos quanto em casa. O que é um servidor de impressão? Ele pode ser um dispositivo físico ou em software que atua como um intermediário entre os computadores da rede e as impressoras. Basicamente, ele gerencia todas as solicitações de impressão e as encaminha para as impressoras que estão disponíveis. Existem duas formas de configuração. Uma é o hardware dedicado e a outra é o software. O software é instalado em um servidor existente, mas vamos falar do hardware dedicado. O servidor de impressão é um dispositivo físico exclusivo, projetado apenas para gerenciar as impressoras conectadas à rede. Esse hardware geralmente possui recursos específicos para otimizar a impressora, como processamento de trabalhos, controle de filas e conexão com múltiplas impressoras. Isso pode ser vantajoso em ambientes onde a demanda de impressão é alta, pois oferece desempenho robusto e confiabilidade. Já o software, a função de servidor de impressão é realizar por um software instalado em um servidor ou um computador que já faz parte da rede. Essa opção pode ser mais econômica, já que não requer a compra de um hardware adicional. O software se encarrega de gerenciar as impressões, assim como um servidor dedicado, mas o desempenho pode depender das capacidades do hardware existente. Essa abordagem é ideal para pequenas empresas ou ambientes domésticos, onde a demanda de impressão não é tão intensa. Agora vamos entender o funcionamento de um servidor de impressão. Primeiro, quando o usuário envia um trabalho de impressão, esse pedido é recebido pelo servidor. Em seguida, ele organiza essas solicitações em uma fila, gerenciando prioridades e permissões. Depois, o servidor envia o trabalho para a impressora correta, com base na sua disponibilidade. Por fim, o usuário recebe uma notificação sobre o status da impressão. Principais benefícios de um servidor de impressão. Agora vamos explorar as diversas vantagens de utilizar um servidor de impressão em sua rede. Essas funcionalidades tornam a experiência de impressão muito mais eficiente e organizada. A primeira é a centralização e organização. Um servidor de impressão centraliza todos os trabalhos de impressão em um único ponto. Isso significa que todos os usuários da rede podem enviar seus trabalhos para algum lugar, facilitando o controle e a organização das filas de impressão. O segundo é eficiência. Com o servidor de impressão, as solicitações são gerenciadas de maneira otimizada, garantindo que as impressões sejam processadas na ordem correta. Controle de acesso. Os servidores de impressão permitem que os administradores configurem permissões de acesso, garantindo que apenas usuários autorizados possam utilizar determinadas impressoras. Isso é importante em ambientes onde a segurança e a privacidade são essenciais, pois ajuda a evitar o uso indevido dos recursos de impressão. O quarto benefício é a priorização. Muitos servidores de impressão oferecem a capacidade de priorizar trabalhos. Isso significa que um trabalho urgente foi enviado, ele pode ser impresso antes de outros trabalhos na fila, mesmo que esteja na espera há mais tempo. O quinto é o monitoramento e relatórios. Servidores de impressão frequentemente vêm com recursos de monitoramento que permitem aos administradores acompanhar o uso das impressoras em tempo real. O sexto é a redução de desperdícios. Ao monitorar o uso das impressoras, os servidores podem ajudar a identificar padrões de impressão que levam ao desperdício. O sétimo benefício é a compatibilidade de rede. Os servidores de impressão suportam uma variedade de protocolos de impressão, tornando-os compatíveis com os diferentes sistemas operacionais e dispositivos. Isso garante que todos os usuários, independentemente do tipo de computador ou dispositivo que esteja usando, possam acessar as impressoras disponíveis na rede. O oitavo benefício é o suporte a impressoras compartilhadas. Em vez de ter uma impressora dedicada para cada usuário, um servidor de impressão facilita o compartilhamento de impressoras entre vários usuários e departamentos. E o nono
é a segurança. Em ambientes corporativos, a segurança é uma prioridade. Os servidores da impressão podem implementar políticas de segurança como a criptografia de trabalhos de impressão confidenciais e autentificação de usuários. Isso garante que documentos sensíveis sejam protegidos durante o processo de impressão. O último é o gerenciamento remoto. Muitos servidores de impressão permitem que os administradores gerenciem as configurações e solucionem problemas remotamente. Isso é extremamente conveniente, especialmente para redes maiores, pois elimina a necessidade de estar fisicamente presente no local das impressoras para realizar ajustes ou resolver problemas. Tipos de servidores. Existem diferentes tipos de servidores de impressão. Configuração e gerenciamento de servidores de impressão. Na primeira etapa, instalação de software, deve-se instalar o software necessário. Vou explicar como implementar um servidor de impressão no Windows Server. O primeiro passo é instalar a função de servidor de impressão no Windows Server. Para isso, usamos o gerenciador de servidores, onde adicionamos essa função específica. Isso habilita o servidor a gerenciar as impressoras conectadas. Depois que o servidor está preparado, adicionamos as impressoras. Isso pode ser feito conectando as impressoras fisicamente ao servidor ou instalando-as através da rede. É essencial garantir que os drivers estejam instalados corretamente para que o servidor os reconheça. Com as impressoras configuradas, precisamos definir permissões. Isso envolve especificar quem pode acessar as impressoras, limitando o uso de acordo com as necessidades da organização. Além disso, podemos configurar políticas de impressão, como restrições para economizar papel ou tinta. Após as configurações, compartilhamos as impressoras com os dispositivos da rede. Isso permite que todos os usuários autorizados possam acessá-las de seus computadores ou dispositivos conectados. Para garantir compatibilidade, instalamos drivers para outras plataformas. Por exemplo, se na rede há computadores com diferentes versões do Windows ou até Linux, é essencial adicionar os drivers correspondentes para evitar problemas de acesso. Por fim, os dispositivos clientes, como computadores ou notebooks, podem ser conectados ao servidor. Eles precisam identificar as impressoras compartilhadas e configurar o acesso, geralmente através do painel de controle ou configurações de dispositivo. Agora eu vou explicar como configurar um servidor de impressão no Linux, utilizando o CUPS, que é uma ferramenta amplamente usada para gerenciar impressoras em sistemas baseados em Unix. O primeiro passo é instalar o CUPS. Isso pode ser feito utilizando o gerenciador de pacotes da distribuição Linux, que estamos usando, como o apt no Debian ou DNF no Fedora. Depois da instalação, precisamos iniciar o serviço CUPS para que ele comece a funcionar. Além disso, habilitamos o serviço para que ele inicie automaticamente na inicialização do sistema. Após habilitar o serviço, acessamos a interface de configuração do CUPS pelo navegador. Aqui, ajustamos as configurações principais, como permissões de acesso e políticas de impressão, garantindo que apenas usuários autorizados possam usá-lo. Na interface do CUPS, adicionamos as impressoras conectadas ao servidor, sejam elas locais ou em rede. O processo envolve selecionar o tipo de conexão e instalar os drivers corretos para cada dispositivo. Depois que as impressoras estão configuradas, é necessário compartilhá-las com a rede. Isso é feito ativando a opção de compartilhamento nas configurações do CUPS, permitindo que outros dispositivos conectados acessem as impressoras. Por fim, os computadores clientes precisam se conectar ao servidor CUPS. Para isso, eles configuram o acesso utilizando o IP do servidor ou o nome da impressora compartilhada. Em sistemas Linux, essa configuração é bastante integrada com o próprio CUPS.